Qual que é de fato a razão social da sua empresa? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo do empreendedorismo. Eu acho que a gente já pode fazer uma série, né? De mulheres empresárias e líderes que têm grande impacto nas suas áreas de atuação. Hoje, seguindo essa linha de mulheres empreendedoras, trouxe uma empreendedora que tem um currículo de invejar e um propósito muito claro e muito bem definido que vocês vão ter o prazer de acompanhar aqui com a gente. O nome dela é Camila Covello, ela é empresária executiva com mais de 20 anos de carreira. Ela é graduada em Comunicação e Marketing pela FAAP, com MBA executivo em Gestão de Saúde pela INSPER. Ela também estudou na Philadelphia University. Hoje ela é sócia-diretora da QGA, Quality Global Alliance. Com vocês, Camila Covello. Com essa agenda maluca que eu sei que você tem, a gente tentou algumas vezes marcar, e marca, desmarca, não deu certo, mas hoje finalmente deu certo para você estar aqui. Obrigado por estar com a gente. Tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui. Vamos conversar um pouco para ver se eu deixo você curioso, nossa audiência aí curiosa, se eles vão gostar. Já estou curioso, principalmente para conhecer qual história você conta da sua história. Quando você me convidou, eu achei o máximo você falar da história da nossa história. Acho que até eu comentei contigo que as pessoas em empreendedorismo ou falam muito da história pessoa jurídica e esquecem da pessoa física. Exato. E para mim isso se confunde muito. Inclusive porque eu venho de uma família de empreendedor. Meu pai é um grande empreendedor, assim, um visionário na área da saúde. Ele é médico e a história da minha história é assim: o que será que eu farei na medicina sem ser medicina? Uau. Porque eu sempre achei a história do meu pai, eu vou contar aqui, incrível. Assim, sempre tive muito orgulho do que ele escolheu fazer para a vida. E eu falava, putz, eu queria muito continuar o legado dele, eu queria muito continuar, trabalhar com ele, né? Tudo isso. Ele é vivo, óbvio, tô falando legado, mas, gente, de sucessão, né? E eu não sabia como, porque medicina eu não faria. Ele é médico. Eu falava, gente, por onde eu vou? E era super engraçado, porque eu era pequena, devia estar no colegial, falava colegial, né, na época, agora acho que fala ensino médio. Já tô contando minha idade. E aí ele me levava nos cursos, que ele passava as palavras dele, os conceitos e tudo mais, e ele falava assim, essa aqui é minha filha, e ela vai ajudar muito o setor de saúde e o paciente, só que ela não vai ser médica, ela vai fazer comunicação. Aí eu olhava e falava assim, gente, agora só me falta essa, cara. Além de não ser médica, ele quer falar o que eu vou fazer. E eu realmente fiz comunicação, e eu realmente ajudo a saúde do Brasil a ser mais segura, a ter menos erros, a zerar os erros que poderiam ser evitados de maneira fácil, organizada e com melhor qualidade, para que seja o paciente que esteja no centro de todas as decisões do mercado de saúde. Eu fiz comunicação, como você disse, e depois eu fui para a gestão de saúde, né? Seu pai quase com palavras proféticas na sua vida, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de tratar no nosso programa, sobre esse legado familiar. Muitos empresários que passaram por aqui vieram de famílias, eles sucederam negócios, outros, mesmo que tinham negócio que possivelmente eles iriam suceder, eles seguiram para uma outra área, para um outro tipo de negócio, criaram novos negócios em derivação do negócio original. Para você, nessa relação familiar, apesar de seu pai já ter profetizado o seu caminho, como que era para você esses conflitos inicialmente, antes de acontecer esse momento? Era muito complicado, porque eu não sabia nem o que eu queria fazer. E o que eu não queria fazer, eu sabia que era medicina. Não queria fazer medicina. Mas eu sempre fui muito da comunicação. Muito. Então, eu tinha uma tia na época que era diretora de televisão. Ela não tá mais viva, infelizmente. Mas ela foi uma grande diretora de televisão, teatro, tudo mais. E ela não era tão mais velha que eu. Então, a gente tinha uma comunicação mais fácil. E ela fez rádio e televisão na FAAP. E eu falava, gente, eu quero fazer alguma coisa parecida. Porque eu gosto muito de comunicação, eu gosto desse meio ambiente onde você consiga
convencer o próximo, entender o que ele quer, além de convencer, entender, ouvir a pessoa. Então eu quero fazer algo assim. É aí que eu fui para comunicação na FAAP. Eu não me linkei de início com o business do meu pai, que é a acreditação na área da saúde, né? Que é nosso business ainda hoje. O que é a acreditação? A acreditação é um termo mundial que vem do inglês, accreditation, que foi traduzido, né, ao pé da letra aqui para português. Acreditação não é uma palavra que existe em português, mas ela é muito difundida aqui no Brasil. Ele é das pessoas que fundou e trouxe a acreditação para o Brasil, né, lá atrás, aí, há anos atrás, mais de 30 anos atrás. E não é só um selo de qualidade para instituições de saúde. Quando eu falo instituições de saúde, eu estou falando hospital, estou falando clínica, estou falando laboratório, estou falando, assim, qualquer segmento hemodiálise, hemodinâmica. Tô falando de qualquer segmento da saúde, tá? Por isso que eu não falo tanto hospital, falo instituições de saúde. Não é só um selo de qualidade. É uma ferramenta mesmo. É uma ferramenta para que as instituições de saúde, com toda a peculiaridade que elas têm, porque não é fácil, né? Já não é fácil ser gestor. Ser gestor de uma instituição de saúde, então, uma beleza. Que ela use essa ferramenta para melhoria contínua, para que entregue cada dia um melhor resultado. Resultado de sustentabilidade para a instituição, resultado de sustentabilidade de vida para o paciente, resultado de sustentabilidade para o sistema de saúde dos lugares. Isso existe no mundo todo, né? Nós somos sócios dos canadenses, da acreditação canadense. Então, a gente utiliza muito mais a metodologia deles aqui, né? Não é copia e cola, porque nunca vai ser, senão não dá certo. Mas é o nosso jeito de fazer essa metodologia. Então, essa metodologia é que o Canadá utiliza muito o paciente para estar no centro de qualquer decisão. E aqui no Brasil ainda é tudo muito medicalocêntrico, né? Ainda o médico tem muito, só o médico. E por isso que, tá vendo? Eu não queria fazer medicina. E aí, eu então fui para essa área, e aí eu fui para gestão de saúde. E hoje eu utilizo das duas coisas para poder ajudar nessa melhoria contínua dessas instituições de saúde. Não sei se eu consegui... Isso é muito bacana, porque no fim das contas você tinha, não vou dizer que talvez não seria a palavra mais correta, um preconceito, mas sobre esse comportamento do médico de, no fim das contas, a medicina é para o paciente, mas ele ser o centro da atuação ali, ao invés do paciente ser a prioridade. Então talvez isso está muito ligado ao seu valor, a uma essência de valor seu. E muitas vezes a gente não se identifica com algo em função dos valores que a gente carrega. Só que é muito importante, e aí eu acho que foi uma decisão muito sábia que você tomou, é usar o teu valor para melhorar aquilo que eu considero que está indo para uma linha errada. Às vezes a gente reclama sobre algo, fala, poxa, não deveria ser diferente, mas eu acho que a gente é muito mais parte do problema quando a gente não transforma as soluções para que aquilo melhore, do que de fato a gente ir lá colocar a mão na massa e falar, não, eu quero agir com mudança. Enxerguei algo que é ruim, posso melhorar e talvez, se não existir, eu crio. Mas se existir, então, melhor ainda, porque é o que vocês fizeram, né? Se associaram à forma do Canadá de trazer esse serviço para o Brasil. Se associaram a isso, né? Exatamente, porque no mundo todo tem algumas acreditações mais conhecidas. Uma delas é a canadense. Aqui no Brasil a gente tem algumas de fora do país, né? Tem uma brasileira mesmo, que foi feita aqui no Brasil, e tem algumas fora do país. Mas a canadense, que chamou sempre a atenção minha e do meu pai, eu morei no Canadá também, né? Então também tem uma coisa de amor. Mas a canadense, o que chama muita atenção é que eles realmente colocam o paciente no centro. E eles não estão preocupados com o paciente só na hora que ele interna, ou que ele vai fazer um exame. Eles estão preocupados com o paciente desde a época que ele não é um paciente. Você vai no metrô, no Canadá, você vê propaganda de assim, o que fazer com a pessoa do seu lado se ela estiver tendo um AVC e como você sabe que ela está tendo um AVC. Uau. Só que se você vai lá, eu levo executivos para o Canadá todo ano, executivos de saúde, para conhecer o mercado lá. E se você está aqui no Brasil, você olha e fala assim, nossa, mas para que
que eu vou fazer uma comunicação dessa? Ninguém presta atenção, ninguém vai entender, ninguém nada. Lá ele entende, porque ele foi ensinado isso. O canadense, a pessoa, o público final, o paciente, foi ensinado a cuidar da saúde dele e da do outro. Então, na hora que ele olha algo sobre como detectar um AVC na pessoa que está do seu lado, para ele é muito óbvio. Para a gente que não é, aqui no Brasil. Então, por que eu não posso fazer essa melhoria acontecer aqui? É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha. Tudo bem? Mas é para melhoria do sistema inteiro. Tanto que a gente pode acreditar, a gente chama acreditar, né, que é a certificação. Hospitais públicos, hospitais privados, hospitais do interior do Amazonas. A gente tem clientes no Brasil inteiro. Não importa. Isso é com quanto você consegue melhorar um pouquinho do que você está hoje. Se ele entregar um resultado de desfecho, né, um resultado mesmo, um desfecho, desculpa, melhor amanhã para os pacientes dele, ou até para os médicos deles, assistenciais, que bom. Tá dando certo. Então é como melhorar, sabe, continuamente e atingir a excelência. E poder ser comparado com hospitais ou outras instituições que têm esse selo no mundo todo. Eu sempre digo que cuidar de gente dá lucro, né? Porque, infelizmente, ou felizmente também, faz parte da linguagem do mercado, você precisa demonstrar lucro para que algumas ações sejam realizadas, né? Você precisa demonstrar que tem um resultado financeiro por trás para que a pessoa comece a agir de forma diferente, a empresa mude a mentalidade de comportamento. Eu acho que o mercado também era assim, né? Antigamente os produtos eram criados não para o mercado consumidor, mas a empresa decidia. Todo mundo ia ter a mesma cor de geladeira, todo mundo ia ter o mesmo prato, era assim na casa de todo mundo, era igual, porque o produto não era feito para o mercado consumidor. O produto era o produto que a empresa decidia entregar. E acho que o primeiro mercado, a primeira reajuste que teve aí foi nesse mercado que atende direto o consumidor final. E agora outras áreas também estão começando a investir em experiência. Penso eu que, basicamente, a acreditação é uma forma da gente falar sobre a experiência do cliente, colocar ele ao centro e desenvolver isso. Tenho uma clínica ou eu tenho um serviço médico e eu quero entender se a acreditação vai gerar lucro para o meu negócio. Me diz qual é o caminho, como eu constituo essa certificação, tornando isso resultado para a minha empresa. A sua pergunta é a pergunta mais X da questão, que a gente sempre recebe. Pelos leads, né? Pelos prospects. Porque as nossas instituições que já são acreditadas ou que vão acreditar, elas não saem do processo. É muito difícil elas falarem, não vou mais acreditar. Kimentum. Kimentum é o nome da metodologia mundial, tá? A canadense mundial. Eu não vou mais acreditar, não, porque cansei. Tanto eles não saem, porque eles sabem na veia, veem todo dia, quanto isso melhorou a instituição dele. Mas eu posso te dizer o seguinte, uma maneira fácil de entender como é que isso dá lucro no final. Se você tem um fluxo, qualquer fluxo na sua clínica, no seu hospital, na sua instituição, que dá desperdício, se você refaz esse processo de uma forma que ele dá para ele dar menos desperdício, você está lucrando, não está? Sim. Então, a gente da acreditação vai ver todos os processos de todos os fluxos para falar, Adriano, aqui você está perdendo dinheiro aqui, ó. Teu paciente está perdendo um melhor cuidado aqui. Teu médico não está entendendo essa parte. Esse seu fornecedor aqui não está te dando o valor que você acha que está dando. E aí você vai falar assim, nossa, Camila, mas peraí, eu tô aqui falando de empreendedorismo, né? Como assim o diretor ou sócio ou da sua da empresa, do business, não sabe o que desperdiça? Não sabe. Aqui no Brasil não sabe. Por que não sabe? Porque é um mercado altamente complexo. É muito complexo. Tem muitos stakeholders. Tem muito fornecedor. É médico, é enfermeiro, metade deles o corpo clínico é aberto, trabalha em vários hospitais diferentes. O centro cirúrgico é uma coisa, a emergência é outra. E aí são grupos e grupos de médicos, pacientes que entram quase em choque séptico, e o que faz com ele, o que não faz. É um mercado muito complexo. É diferente da gente administrar uma empresa. Tanto que você viu que eu fui fazer no INSPER na Filadélfia, gestão de saúde, é completamente diferente. E eu era super jovem quando eu fiz esse MBA.
Eu passei no MBA do INSPER e na segunda fase o diretor não queria me passar. Não queria me deixar fazer, de jeito nenhum. Ele falou, você tá louca? Você é muito nova. Eu tinha 20 e tantos anos. Você é muito nova, você vai ser engolida pelos médicos aqui. Só faz médico, só... Por quê? Eu falava, como assim? É um MBA. Ele falava assim, sabe quanto tempo um médico assistencial leva pra fazer um MBA? Naquela época, tá, gente? Agora é menos. Leva pra fazer um MBA, pra ir pra gestão. Ele teve que fazer medicina, depois ele fez especialização, depois ele residência, depois ele fez especialização, depois às vezes ele fez outra especialização e outra, e alguém chegou no hospital e falou assim, eu gosto muito de você, você vai muito bem nesse hospital aqui, você pode fazer as finanças? Você pode tocar aqui minha diretoria clínica? Você pode? É assim que eles... Então, eles só vão fazer MBA e vai pra gestão mesmo, pura e simples, gestão, depois que eles passaram 10, 20 anos. Então as pessoas do meu MBA eram muito mais velhas que eu e eram médicas. Preciso muito fazer um paralelo, porque talvez até o formato de ensino, eu não vou dizer que ele está errado. É óbvio, o médico ele tem que ser formado um bom médico, porque a operação, de fato, vai ser o clinicado dele, né? Ele vai estar ali clinicando o tempo inteiro. Só que o médico, a cabeça dele é para ser um médico que trabalha para um hospital. É um médico que trabalha para alguém. Ele não é gestor. Ele não tem a visão administrativa do negócio. Eu falo isso, minha mulher é dentista, e ela foi formada para ser uma excelente dentista, não uma administradora de consultório. E aí você sai tão defasado, sem essas bases da faculdade, porque no fim das contas o propósito não está errado, o propósito da faculdade vai te ensinar a fazer aquilo, só que você sai sem referência. E você sai peitando o mercado, abrindo clínica, errando muito, errando em colocar o cliente no centro, errando em fazer uma gestão boa do seu negócio, errando no marketing, no posicionamento, basicamente tudo, né? É muito complexo, entende? Então, acho que foi isso que me chamou a atenção lá no início, agora voltando. Por que eu quero fazer? Por que eu fui fazer isso e quis fazer isso? Eu podia não seguir o que meu pai estava profetizando ou qualquer coisa do tipo. Eu quis porque eu adoro um desafio. Adoro. E aí é complexo. Nossa Senhora, adoro querer arrumar. Agora a gente erra, a gente tenta, a gente tem instituições assim, que não entendem até conseguir a acreditação por causa disso que você falou. Não, mas eu quero ver o lucro aqui, ó, agora. Você não vai ver, amigo. Calma. Até agora você não conseguiu nem enxergar o seu paciente. Você vai ver que lucro do quê? Respira, calma. Vamos tentar entender todos os fluxos da sua instituição, todos os processos. Para que você... Então, assim, é um dia a dia mesmo para melhoria contínua. Tem uma coisa que meu pai sempre fala, eu gosto de falar. A gente trabalha, a QGA trabalha a acreditação como ferramenta para melhoria contínua e não como um selo. E não como uma conquista, sabe? Tipo, você se mata para conseguir a acreditação e depois você larga lá? Não. A gente tá lá, a gente faz junto, a gente co-cria com a instituição. Porque não faz sentido na saúde, é diferente de ISO para produto, por exemplo. Esse copo tem que ter a metragem aqui certinha, não sei o quê, porque senão ele não vai para venda, ele não vai para loja, certo? Saúde não é assim, é complexo. Então não adianta a gente fazer um manual de qualidade muito burocrático, porque aí sim ele vai perder dinheiro. Então é complicado, mas dá certo, eu garanto que dá certo. Não, isso eu tenho certeza. Eu sou um entusiasta desse mercado voltado para a experiência. Trabalho, obviamente, com formação de time de vendas, com liderança, e eu sei o quanto é necessário a gente colocar o cliente no centro e derivar todas as nossas decisões em função da experiência dele. Porque no fim das contas, pensando principalmente na área da saúde, né, que é uma pessoa que talvez está sofrendo com uma doença, tem algo que para ela é muito difícil, às vezes, de tratar, de lidar, de conversar, ela vai abrir a vida para o médico. Penso eu que nesse modelo de acreditação, se o processo for cumprido de forma correta, o paciente se sente melhor, né? Se sente. A gente trabalha, a experiência do paciente é um conceito muito chave. É uma das áreas, tá? É uma das áreas que você atua. É uma das áreas, exato. E assim, por que o paciente se sente melhor? É porque a arquitetura do hospital é maravilhosa? Não, nem sempre. Lógico que se tiver uma arquitetura e né, um aconchego melhor, vai ser melhor. Mas a questão não é essa. A questão é, será que estão entregando... Será que estão pedindo os exames corretos?
Será que estão entregando Uau. o que você está pedindo corretamente? Será que esse paciente entendeu o que o meu médico falou? Checklist cirúrgico. Quantas pacientes não entram? Aposto que vai ter um monte de gente que pode escrever aqui embaixo. Que o paciente conhece alguém que o paciente ia operar o joelho direito, entrou e operou o esquerdo. Eu mesmo já conheço várias. Operou o esquerdo, e aí vai ver por que operou o direito ou o esquerdo. Na verdade, alguém fez um X no direito, ao invés de fazer uma bola. Pra mostrar que era aquele. Então são coisas que parecem bobas, né? Mas não é, porque é um processo complexo. Não tem só médico ali. Tem 1 milhão de pessoas ali. Tem né, até o maqueiro tá ali, colocando o paciente na sala cirúrgica. Então, com a acreditação, com certeza a gente vai entregar um valor, não só uma experiência, mas um valor agregado melhor para esse paciente. Porque quando eu falo que é complexo, pensa que um hospital é uma empresa, uma instituição de saúde, uma clínica, por exemplo, da sua esposa, é uma empresa. Só que tem a fonte pagadora, principalmente em saúde, em saúde sem ser bucal, né? Em saúde de hospital ou clínica. Porque tem a fonte pagadora, o convênio, por exemplo. Até tem em saúde bucal também, né? Hoje em dia. Sim. Mas enfim, vamos falar do que a gente tá mais comumente compramos, o seguro saúde mesmo. Tem a fonte pagadora. Então, o hospital como empresa vai falar assim, nossa, eu preciso fazer esse exame X no paciente. Mas ele não me paga. Ou a fonte pagadora aqui, o convênio do cara não cobre. O que eu vou fazer? Vou mandar ele embora? Não. Consigo pedir outros exames que eu consiga, de repente, entender se é essa doença ou se não é essa doença? Então tem que pensar no paciente final, mas nunca esquecendo que o hospital é uma empresa. Ele tem a fonte pagadora dele. Até os públicos têm, entendeu? No fim das contas, com esse trabalho de acreditação, imagina que eu tenho uma clínica com vários médicos, né? Várias pessoas atendem. No fim das contas, eu crio até uma régua para validar o nível de excelência de quem está atendendo, né? Porque acho que todas as empresas têm desafios com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, nessa área da saúde, porque na área da saúde é quase que incontestável. É óbvio que o que a gente consegue validar é se o médico foi simpático ou não, mas saber se ele pediu um bom exame, se o exame foi certo, a gente só confia. O vendedor eu ainda consigo, por exemplo, ver, esse cara não foi tão bom porque não tinha argumento, não negociou bem, não apresentou o produto certo, mas o médico não. O paciente ele não consegue avaliar, ele consegue avaliar no máximo se o médico foi simpático e atencioso, ele pode pedir o que ele quiser. É assim mesmo. Errado ou não? Isso acho que é muito também da autossuficiência do paciente. Porque agora a gente com a internet, com essa velocidade maluca de informação, a gente sabe muito. Talvez a gente sabe melhor do que antes. É difícil falar sabe mais do que antes, porque na verdade é tanta informação que eu não sei julgar se é mais ou é menos, mas que a gente recebe essas informações de maneira muito mais facilitada, a gente recebe. E aí o que acontece? O paciente chega lá já julgando o médico, né? Ou julgando o hospital, ou julgando a pessoa da triagem, ou julgando a enfermeira, ou enfim, qualquer coisa. Tipo, pra que você vai colocar isso no meu braço? Que exame é esse? Que não sei o quê? Que nananã. Então, é ruim, mas é bom. Porque quanto mais o paciente tiver a noção do que perguntar pro médico, a gente tem cursos, até na minha página da empresa de academia, chama QGA Academy, tá? Cursos de como o paciente pode fazer, quais são as melhores perguntas para o paciente fazer para o médico. Porque é bom que o paciente saiba, é bom que o paciente pergunte. O médico pode não gostar de primeira, mas o médico vai ter que entender. A enfermeira vai ter que entender que as pessoas estão mais autossuficientes, sabe? Elas sabem da saúde dela, elas sabem mais ou menos o que o cara tá fazendo, ou não. Né? Então, assim, lógico que se ele for simpático, melhor. Acho que o antipático nem passa mais. No fim das contas, não dá pra gente ficar reclamando das mudanças do mercado, a gente adapta a nossa forma de atender. Não dá pro médico reclamar que o paciente agora tá se automedicando, ele tá. O automedicando não é nem o certo, né? Mas ele já tá vindo querendo uma medicação específica porque ele estudou a respeito disso. Qual é o papel do médico? Explicar para ele tomar uma melhor decisão. Olha, esse medicamento que você viu aí na internet, deixa eu explicar o que acontece. Então, basicamente é o processo da experiência com o cliente. Exatamente.
Tem uma história que eu conto bastante, assim, que eu gosto de contar, que é meu avô, que fez parte de uma instituição acreditada nossa, parte do cuidado de saúde dele. Ele também não é mais vivo, mas quando ele era, ele, enfim, teve uma doença e foi para um hospital de transição. Nem sei se esse termo é conhecido aqui. Mas hospital de transição sabe aquele doente que não precisa mais ficar dentro de uma instituição de saúde, de um hospital internado? Aquele hospital com um monte de gente, com um monte de chance de pegar uma infecção hospitalar, né, e tudo mais. E aí existem hospitais de transição, que recebem muito paciente, por exemplo, faz cirurgia ortopédica e precisa descansar, não pode ir para casa, mas também não precisa ficar naquele hospital. Pode ir para um hospital mais livre, assim, tá? Chama hospital de transição. E ele foi, o sonho dele era comer um pastel. Porque ele teve um problema com deglutição. Então o sonho dele era comer um pastel de feira. E eu nunca esqueço que um dia o médico dele virou pra mim e falou assim: Camila, Rubens, pro meu pai, a gente vai comer o pastel com o seu Francisco. Aí eu falei: a gente quem? A gente. A gente quem? Eu, o seu Francisco e todo o time multidisciplinar. Juntou o médico, as enfermeiras, as fisioterapeutas, o pessoal de gestão do hospital, as meninas que arrumavam o quarto do meu avô, e todos foram comer o pastel junto com ele. Uau. Então, assim, eles podiam muito bem só dar o pastel pro meu avô. Mas não, eles pensaram além disso. Eles pensaram no paciente. O que esse paciente precisa agora? Ele precisa muito desse pastel. E precisa da nossa companhia no pastel. Então, assim, são coisas assim, sabe? É a experiência do paciente? É. Mas também eles não vão deixar entrar o pastel lá e ter uma infecção hospitalar, concorda? Então, eles também têm que pensar em Sim. tudo, todos os processos de entrar essa comida lá e etc. Então, pega tudo isso. E, enfim, é pra melhorar, né? 100% pra melhorar todos os dias. Em qualquer segmento, na verdade, depois que a gente trabalha muito tempo com ele, se a gente não tomar cuidado, a gente perde um pouco da sensibilidade. O cliente é mais um cliente, a venda é mais uma venda, o paciente é mais um paciente. E a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Todos nós nos policiamos todos os dias. Eu acho que basicamente esse trabalho que você faz é reavivar a chama, é reacender a ideia de que por que você está aqui? No fim das contas, porque você fez o juramento lá na faculdade, e esse seu juramento é explícito, dizendo sobre a servidão, sobre servir as pessoas e cuidar das pessoas. Você acorda, você volta, fala, nossa, é verdade, peraí, eu realmente não estou pensando mais no meu paciente. Eu estou pensando no convênio, ou no exame que eu tenho que pedir para bater uma meta, Exatamente. ou no meu resultado financeiro que não está tão legal, então eu preciso mudar as coisas. É ajudar a pessoa a ter um método para ela ter tranquilidade de fazer aquilo que ela prometeu fazer quando ela se formou, que é cuidar e servir. Eu tenho um cliente nosso há muito tempo já, no sul do país, e ele entrou com a acreditação, né? Eles contrataram a acreditação nossa um mês antes da instituição fechar. Tava mandatada para fechar. Uau. Faz 10 anos que eles estão com a gente. E sabe quem que contratou? O diretor financeiro. E até hoje ele vai em outras instituições e coloca a acreditação canadense lá. Ele fala, gente, essa instituição vira do avesso. Quando eles foram lá, meu pai na época foi lá, né, na época atrás, falar da acreditação que esse diretor pediu para ele, os outros sócios que estavam fechando o hospital, contrataram esse cara para fechar o hospital, com o mínimo de perda possível, riram. Deram risada. Tipo, tá bom. Eu tô pedindo pra fechar o hospital, agora você quer que eu invista numa melhoria contínua, num selo de acreditação internacional? Como assim? E ele falou, vocês não me mandataram isso? Então agora vocês confiam em mim. Faz 10 anos. Camila, te ouvindo falar a respeito, então, desse processo, o que eu penso é que, primeiro, contratar um agente externo para avaliar todos os indicadores da sua empresa é quase como uma ação de inteligência básica do empresário. Ele vai pensar assim, muitas vezes a gente, né, tem esse comportamento, a gente esconde algumas doenças que a gente tem no negócio, basicamente você tem algumas doenças ali, às vezes no financeiro, você tem um problema jurídico, contábil, você vai tentando passar isso para frente, vai negligenciando isso, e quando você contrata uma empresa como a sua, por exemplo, na verdade você vai apontar o que existe, mas você também traz os remédios, né? Perfeito, exatamente. E foi importante você falar da validação externa, porque
a acreditação, ela é uma avaliação de terceira parte. Ou seja, uma avaliação externa. Não adianta as instituições de saúde se autoavaliarem. Porque é o que você falou, eles criam os indicadores da cabeça deles, medem que nem eles querem, e indicador é para indicar resultado, é para indicar algo. Nem que indique que aquele indicador não é importante, mas tem que indicar algo. Indicador, né? E a gente pega algumas coisas que a gente fala, pra que você tá medindo isso, gente? Não tem nexo nenhum você medir isso. Mas o que isso vai me indicar? Porque o indicador tem que ser de desfecho, os indicadores importantes, de resultado. Não adianta indicar qualquer coisa, né? E aí por isso essas metodologias de acreditação, né, mundiais, para que alguém de fora possa chegar lá e falar, olha, deixa aqui que eu tô vendo sua dor interna, porque você não consegue enxergar do jeito que eu consigo. Eu tô vindo de fora. Nossos avaliadores, eu tenho avaliador com mais de 1.000 visitas de avaliação. Correu o mundo todo, correu a América Latina, correu o Canadá. Tem experiência para avaliar e ajudar esses hospitais, essas instituições, essas clínicas. Mas realmente, muitos querem indicar, querem esconder, né, os números. É muito mais fácil se for pensar, né? Mas a longo prazo não. A longo prazo quebra. A longo prazo morre gente, né? Às vezes não precisa nem do longo prazo, infelizmente. E aí o que acontece aqui no Brasil, no Canadá, exemplo do Canadá, 100% das instituições de saúde são acreditadas. 100%. Não nasce uma instituição de saúde sem ser acreditada, tá? Canadá. 90% Reino Unido, Holanda, tá? 90 e poucos por cento. Estados Unidos, 90 e poucos por cento. Brasil, 7%. Meu Deus. 7%. Então, assim, por mais que eu tenha 450 clientes, é muito pouco. Então, a gente tem um mercado enorme aí para conquistar, né? E é isso que, enfim, que brilha meus olhos, porque agora eu vou voltar numa parte do meu pai lá, que ele escolheu, ele era geriatra. E ele falava assim, eu tô perdendo muito paciente. Lógico, eles eram velhinhos naquela época, então, né? A expectativa de vida não era tão alta quanto agora. Ele perdia, é uma especialização que perde muito paciente. Ele falava, não, gente, sempre quis fazer medicina para salvar a vida. E eu tô perdendo vida. Mas não é culpa minha. Mas não tá bom. Eu vou procurar alguma coisa para salvar vidas, né? Então, acho que isso brilha meus olhos. Eu preciso crescer essa metodologia e essa consciência da avaliação por uma terceira parte. E não só de uma avaliação, mas de uma mão dada mesmo por uma terceira parte, sabe? Não vou lá para ficar apontando os erros só e falar isso aqui é ruim, isso aqui é horrível, isso aqui... Não é isso, gente. É para virar e falar, olha, você já pensou, ao invés de medir isso aqui dessa maneira, fazer de um outro jeito? Para daí, sim, essa maturidade vir de acordo com o tempo e a gente juntos conseguir acreditar aquela instituição. Porque é uma mudança de cultura. Né? Não é igual eu te falei do copo aqui do produto. Não precisa mudar cultura nenhuma, só precisa acertar lá, né, o formato do copo e os fornecedores ali, acabou. Não, é uma mudança de cultura, porque envolve pessoas. No fim das contas, eu imagino que num futuro breve, as instituições serão separadas, né, por aquela que é acreditada e aquela que não é. O cliente vai olhar e vai decidir isso, né? É quase como um selo de qualidade, é literalmente um selo de qualidade, né? As pessoas elas vão começar a perceber, e a própria cultura do médico, né, de as pessoas não podem se medicar, as pessoas não podem fazer em casa, tem que se consultar. O médico se consulta com quem para a saúde do negócio dele, né? Perfeito. Eu vou dar um exemplo do Catar. O Catar, que também assim tem 90 e poucos por cento de instituições acreditadas, muitas que mentam, a maioria lá é que mentam, que é a canadense, que é a nossa. O Catar, quando você entra no Catar, você é obrigado a baixar um aplicativo. E esse aplicativo, você tem que colocar as vacinas. Agora eu não sei como é que tá a questão de vacinas, mas o aplicativo ainda existe. E lá eles falam, por favor, procurem apenas instituições de saúde acreditadas. Procure a sua aqui. Eles já treinaram o paciente. É isso que está faltando aqui no Brasil, e que é o trabalho de formiguinha. Porque parece que eu tenho que virar para
as pessoas e falar, gente, não é para vocês largarem a saúde de vocês em qualquer lugar, prestem atenção. Só que se o copo, que eu tô usando aqui o copo, né? O exemplo, se o copo viesse quebrado, você não tomava a água num copo rachado de vidro, com medo de se cortar. Por que você tem que aguentar uma saúde mais ou menos? Não. A gente tem que pedir por uma melhor saúde, né? E outra coisa que está acontecendo no Brasil, já acontece, tá? Já acontece. Mas a fonte pagadora, que eu falei fonte pagadora aqui, mas é o plano de saúde, né? Geralmente é o plano de saúde, vamos falar da saúde privada agora. Ela já paga mais para a instituição acreditada hoje. Então, apesar do paciente ainda não chegar no plano de saúde e falar, plano de saúde, eu quero que você... Deveria ser assim, né? Plano de saúde, deixa eu ver quais são as suas instituições acreditadas para eu ver se eu quero pagar esse preço. Deveria ser assim. Um dia vai chegar lá. Mas a instituição de saúde já começou esse movimento e ela já paga melhor para o hospital acreditado. Entendeu? Que aula que você está dando aqui pra gente, né? Porque eu não imaginava isso. Eu acho que é de pouco conhecimento, então, para você que está nos assistindo, eu acho que perguntar para a instituição que você vai se consulta se ela é acreditada ou não, para você médico, dono de clínica que está nos assistindo, procurar a Quality para ter uma noção melhor, né? Imagino que vocês façam muito diagnóstico para entender também se aquela clínica tem a flexibilidade para a mudança, porque realmente uma mudança cultural, ela é desafiadora, então a pessoa ela tem que estar disposta a realmente a querer mudar. E o que eu vejo, assim, no fim das contas, de tudo que você trouxe aqui pra gente, é que você tem muito amor. É amor a palavra principal. É amor pela profissão, sem necessariamente se envolver pela profissão. Amor pelo cuidado, porque você viu sua família cuidando de outras pessoas. Então você só acrescentou ali uma ferramenta para demonstrar ainda mais amor. Isso é muito bacana de ver. Isso assim, é muito prazeroso. Conversar com alguém que enxerga uma forma diferente de demonstrar amor, ajudando tanto a clínica quanto o paciente. Legal, obrigada. Acho que você pegou bem o que eu gostaria que se alguém estivesse conversando comigo pegasse. Que é isso, eu quero ajudar as pessoas como um todo. As pessoas donas da instituição, as pessoas que trabalham na instituição, as pessoas que são atendidas pela instituição, as pessoas familiares que estão precisando ficar com aquela pessoa que está sendo atendida, porque a gente não pode esquecer dos familiares, né? E o entendimento, por que eu preciso melhorar cada dia mais? Por que eu tenho que sair do meu quadrado? Isso é muito comum no mercado corporativo. A gente do corporativo sabe que a gente tem que sair do quadrado, né? Geral, assim. Não, preciso pensar numa coisa nova, mas a saúde não é assim no Brasil. A saúde é mais quadradinha e tal. Então, eu gosto de levar esse grupo de gestores de saúde para o Canadá todo ano, porque lá eles veem como é que funcionam as coisas e veem coisas novas para trazer para o Brasil. Além da acreditação, veio o mercado de saúde mesmo. Então eu gosto dessa história de criatividade. Acho que veio um pouco da minha área de comunicação. Que bom que foram todas essas habilidades somadas para que você conseguisse ter tanto sucesso e eu com certeza vou esbarrar com algum lugar que você fez um processo e acho que vai ser notável a diferença do que é uma clínica acreditada e uma clínica que não é. Eu vejo que cada vez mais que as empresas pensam na experiência do cliente, a gente melhora todas as pontas do mercado, a gente vai exigir do nosso fornecedor de entregar um produto melhor, a gente vai trabalhar com o nosso perfil de atendimento para que eles entreguem melhor, o nosso cliente também, a gente vai mostrar para ele uma nova percepção de como ser atendido, porque as pessoas, no fim das contas, têm muito trauma de médico no Brasil, eu mesmo sou um daqueles que tem dificuldade de ir, confesso, e está muito relacionado ao atendimento, à experiência, você sentir que você está sendo cuidado, então estão preparados realmente para te atender e ter a sensibilidade de, independente que eu tô com um resfriado que não tem tanto impacto, eu tô com uma dor muito maior, eu ainda tô sentindo uma dor, ainda tá me incomodando. Então, ter essa posição de colocar o cliente no centro, mudar essa mentalidade, o trabalho que você faz é extraordinário. E até aproveitando, quero te perguntar isso, quando que sua vida começou a dar certo? Quando que você sentiu que o chamado aconteceu e você falou, não, a partir de agora é o que eu tenho que fazer e é isso que vai mudar a minha trajetória? Tá. Eu acho que foi quando eu entrei pro MBA de Gestão de Saúde. Quando aquele professor que eu contei aqui no início não queria deixar eu entrar, o diretor, ele falou, você vai apanhar aqui desse pessoal, você não tá entendendo. Depois, você não quer tentar no que vem? Eu falei, não, quero fazer. E eu fiz, terminei. Ali mudou.
Porque teve um dia, que é até amigo meu até hoje, mas teve um... Acho que ali, eu vou passar pra ele escutar isso, porque é verdade. Ele era meu colega de MBA, médico, ortopedista. Hoje ele é gestor de uma grande seguradora de saúde. Porque depois daquele MBA ele não saiu mais da gestão. Te falei, primeiro médico, depois especialista, depois... Não, ele não saiu mais da gestão. Sorte que ele era novo na época também. E eu levantei a mão numa aula e falei assim, porque todo erro pode ser evitável na área da saúde. Aí ele me olhou com uma cara, tipo, essa menina é louca. Primeiro que ela é uma menina. Segundo que nem médica ela é. Ele fala que ele pensou isso, né? Nem médica ela é. O que ela tá falando? E ele veio conversar comigo. Ele falou assim, não, você não acha que você foi muito ousada? Eu falei, não. Porque se a gente não pensar que todo erro pode ser evitável, a gente não vai pra frente mesmo, esquece. O objetivo não vou chegar. Não vou conseguir chegar no meu objetivo. Ele não gostou muito, não concordou nem não discordou, porque afinal das contas eu entendo ele também. Ele é um médico, né? Ele era um médico na época assistencial. E se ele errasse? E não, a gente não trabalha com uma cultura punitiva. Se acontecer um erro, não adianta eu rastrear e pensar assim, nossa, a culpa foi do fulano de tal que não prestou atenção. Porque ele não prestou atenção, ele é um excelente funcionário. Porque a mãe dele estava passando mal e ele não dormiu direito. Não adianta eu chegar para isso. Eu tenho que achar qual é o gap no processo que está errado. Porque um erro não acontece com uma pessoa só, acontece de acordo com vários erros no processo inteiro. São várias vezes o erro para acontecer um erro no final, né? Então eu entendi ele na hora que ele ficou meio bravo, que tipo assim, eu tava dizendo que ele nunca poderia errar, entendeu? Mas não era isso. No final, ele diz pra mim, Camila, eu te agradeço até hoje. Acho que se não fosse aquela bendita aula, eu não tinha tanto convencimento de eu ir pra gestão. Ele é um excelente gestor médico, diretor médico hoje. Então, acho que ali, naquele MBA, minha vida começou a dar certo. Que eu falei, putz, eu posso fazer mais pelas pessoas sem ser médica. Eu vi a diferença. Isso é extraordinário. Que bom que você faz o que você faz e como você faz, porque no fim das contas a gente está transformando todo um mercado, transformando toda uma percepção de mercado, ainda mais numa área tão sensível como essa. Eu acho que você já disse resumidamente uma grande resposta para essa próxima pergunta, mas eu preciso te perguntar isso. Qual que é de fato a razão social da sua empresa? É salvar vidas, com certeza é salvar vidas, porque tanto as vidas médicas, assistenciais, do time multidisciplinar, quanto a vida do paciente, quanto do familiar. A gente olha a vida de todo mundo, porque se não for por isso, a gente não respira. A gente vai nas instituições, eu tenho um time grande de avaliadores para o Brasil todo, um time maravilhoso, multidisciplinar, tem gente assim de tudo quanto é a área da saúde, gente muito boa mesmo, que pega o voo aqui, ou vai até o interior do Pará, pega 2, 3, 4 voos para ir em hospitais que às vezes você acha que nem elegível podia ser a uma acreditação, às vezes nem é, mas pega na mão daquela instituição, fala, eu vou te ensinar como melhorar. Por que você tem que melhorar? Porque você tem que melhorar, você tem que salvar mais vidas. Então, assim, acho que é melhorar a razão social e salvar vidas. Se eu puder, eu sei que todo médico salva vidas, gente, mas assim, é mais que isso, é salvar a comunidade toda. Acho que é olhar para a comunidade como uma vida, sabe? Empresário, sua empresa tem a missão de crescer. De verdade. O que a Camila disse aqui é um resumo de uma crença nossa. Sua empresa ela tem a missão, a obrigação de crescer. Mas não é necessariamente crescer porque você precisa ter mais responsabilidades, mais funcionários, mais glamour e mais um saldo na sua conta. Pelo contrário, é que se você foi incumbido da missão de construir um negócio, de criar um negócio, é porque a sua responsabilidade, independente se você está como médico ou não, se é uma área da saúde ou não, é transformar vidas através desse talento que você tem de gerenciar, de administrar recursos, de ter uma ideia inovadora ou de construir um negócio, assumir um negócio familiar, não importa. Os seus funcionários, a equipe que está com você, ela vai transformar a vida dela em função daquilo que ela faz aí dentro da sua empresa. Então, essa necessidade de crescer é porque isso transcende sobre você. Isso é muito mais pelos outros do que por você. Quanto mais você cresce, quanto mais a sua empresa cresce, no fim das contas, mais você está abençoando a vida de outras pessoas.
E você precisa de parceiros para te ajudar nessa jornada. Não dá para fazer tudo sozinho. Não dá. Existem consultorias especializadas, existe a acreditação que a gente aprendeu aqui agora, que é uma forma de gerar excelência para o seu negócio e, no fim das contas, fazer você sempre se relembrar daquilo que é mais importante, o seu cliente. A construção do seu negócio foi voltada para alguém. E quem é, no fim das contas, o seu principal cliente quando você tem um negócio? Seu time. E, consequentemente, o seu time vai fazer com que o seu cliente, o cliente final, seja ali o ponto principal de toda a sua operação. E isso vai garantir o seu sucesso em qualquer área. Você pode ter uma pastelaria, ou você pode ter uma grande clínica. Você investir em pessoas e, consequentemente, essas pessoas investirem no melhor atendimento e na melhor experiência para o seu cliente é o que vai garantir a longevidade do seu negócio. E eu espero que esse episódio tenha ajudado você a perceber, mais uma vez, o quanto é importante você pedir ajuda para ajudar. O quanto é importante você crescer para fazer com que os outros cresçam. O quanto é importante você acreditar para aumentar a crença das outras pessoas. Negócio em Foco é isso. É feito para você, para que você tenha informação e transformação na sua vida. Venha conhecer o nosso grande patrocinador, que é a Náutica Digital, esse espaço aqui em Alphaville, para mais de 130 pessoas sentadas, onde você pode fazer o seu evento, inclusive trazer sua equipe aqui, né, para fazer um evento junto com esses profissionais que vão ajudar a sua empresa no crescimento. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer aqui, podcast, nosso formato de talk show. Esse é um espaço de diferentes formas para você usar sua criatividade e reunir o seu time ou as pessoas que fazem parte aí do seu ecossistema. Todas as redes sociais do nosso convidado, da empresa, o site, Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo, então vai lá, conheça um pouco melhor o trabalho dela, vai mais a fundo no trabalho dela, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido também. E deixe seu comentário aqui embaixo se esse episódio agregou alguma coisa para sua vida e para os seus negócios. Não se esqueça também de se inscrever e deixar o seu like. Camila, que honra ter você aqui. Obrigado pela aula que você deu pra gente. Foi muito especial esse episódio para nós. Que bom, eu que agradeço. Acho que se eu também somei um pouquinho em cada um que está aí, eu vou ficar feliz. Agradeço você, Adriano, foi ótimo. Agradeço aí o Negócios em Foco, a Náutica Digital e espero poder aí ajudar cada um que vai ter interesse aqui em falar conosco. Obrigada. Muito obrigado a você mais uma vez. Espero ter honrado o seu tempo nessa hora que nós ficamos juntos. Até o próximo episódio. Até lá.